Boa noite. Boa noite. Aécio Neves, presidente do PSDB, se reúne com Fernando Henrique e com o governador Alckmin em São Paulo. Eles discutiram sobre a posição do partido caso Temer assuma a presidência. Na comissão do Senado, os juristas, autores do pedido de impeachment, reafirmam que Dilma cometeu crime de responsabilidade. O argentino Adolfo Pérez Esquivel, Nobel da Paz, fala no Senado em golpe contra a presidente. O discurso acaba cortado após duro protesto da oposição. E o Ministério Público Federal apresenta 2 novas denúncias na Operação Lava Jato. Os principais alvos são a empreiteira Odebrecht, o publicitário João Santana e sua mulher e sócia Mônica Moura. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Olá! Gente, está no ar a vacinação contra a gripe. Atenção, gestantes, mães do pós-parto, crianças de 6 meses a 5 anos, doentes crônicos, pessoas especiais e idosos. Ué, gente, cadê o idoso? Sábado, 30 de abril, é o dia D da vacinação. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Como é que é? O idoso está aqui no palco? Ministério da Saúde, Governo Federal. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Tolstói influenciou Mahatma Gandhi. Aldous Huxley imaginou a clonagem muito antes dela existir. Dostoiévski foi essencial para a psicanálise de Freud. Os grandes escritores fizeram muito pelo mundo. Imagine o que eles podem fazer por você. Coleção Folha, grandes nomes da literatura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$19,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. O programa Mais Médico tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Nesta quinta, o destino é a Chapada dos Veadeiros. Vamos visitar 2 cachoeiras que são verdadeiros cartões postais. E ainda se aventurar numa tirolesa com quase 1 quilômetro de extensão. Deito. Hoje tem, nesta quinta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. E nós começamos o Jornal da Gazeta, edição das 10, falando das articulações políticas. O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, esteve hoje aqui em São Paulo. Ele passou o dia em reuniões e conversou com o governador Geraldo Alckmin sobre a posição que o partido deve tomar caso Michel Temer assuma a presidência da República. Aécio também esteve com outro grande nome do partido, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O encontro foi no apartamento do ex-presidente em Higienópolis, região central de São Paulo. Aécio Neves foi falar das intenções de Michel Temer em relação ao PSDB, se o vice virar presidente. Fernando Henrique defende que os tucanos participem de um eventual governo Temer. Já Aécio, que era contra, mudou o discurso. Tem dito que o partido não vai se opor caso alguns membros venham a ocupar cargos. Mas, para embarcar por inteiro, o PSDB exige que a conversa seja com a direção do partido e não de forma isolada, como vem sendo com José Serra. O senador é cotado agora para o Ministério da Educação. Conversa paralela também houve com a deputada tucana Mara Gabrilli, sondada para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O PSDB não é o beneficiário do impeachment, mas o PSDB assumirá a sua responsabilidade apoiando uma agenda emergencial que permita o Brasil resgatar a confiança tão necessária e fundamental à retomada dos investimentos e à geração de empregos. O nosso sistema é presidencialista. Não é parlamentarista, não é um sistema dos partidos do Congresso.
É o presidente da República que tem que assumir perante o país a responsabilidade. Nós estamos dando uma contribuição no sentido de dizer, olha, essas são as condições mínimas que nós achamos necessárias para o Brasil sair da situação em que está. O PSDB vai apresentar propostas na área social e econômica, mas são as condições para a disputa eleitoral que devem pesar na hora de fechar um acordo. Os tucanos querem que Temer fique longe da campanha para prefeito neste ano, principalmente nas cidades que o PSDB considera prioridade, como São Paulo. A outra condição, essa principal, é obter a garantia de que Michel Temer não será um concorrente dos tucanos na disputa pela presidência da República daqui a 2 anos. Temer já acenou com a possibilidade de enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para o fim da reeleição. A medida teria o apoio da bancada do PMDB, que é a maior. No fim da tarde, Aécio Neves esteve no Palácio dos Bandeirantes para um encontro com o governador de São Paulo. A presidente está em vias de ter o seu afastamento votado pelo plenário do Senado Federal. E o PSDB, mais uma vez, não faltará ao Brasil. O presidente Temer, assumindo, terá o nosso apoio em tudo aquilo que for de interesse do país, de interesse dos brasileiros, sem nada em troca. O partido não vai exigir absolutamente nada e pode contar conosco. E em meio a este clima turbulento, o ex-ministro Moreira Franco, que é braço direito de Michel Temer, considerou como uma atitude vândala a possibilidade de integrantes da atual gestão boicotarem a transição para o próximo governo, caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada no processo de impeachment. Eu não acredito que a presidente da República vai permitir que a equipe tenha uma atitude tão vândala. Porque isso é vandalismo, é agredir o próprio interesse do país. Esses papéis, a estrutura funcional, todas as informações, os programas que estão em andamento, os dados orçamentários, os dados fiscais, isto não é de A, não é de B, nem de C, não é de um partido. Isto é do país, isto é da nação. Incrível que pareça, quem provocou polêmica e desconforto hoje no Senado foi o Prêmio Nobel da Paz de 1980. O argentino Adolfo Pérez Esquivel esteve com a presidente Dilma Rousseff. Mais tarde, ao discursar no Senado, ele falou em golpe e provocou protestos de senadores da oposição. Dilma recebeu Esquivel no Palácio do Planalto. Ele disse que veio ao Brasil apoiar a presidente e chamou o processo de impeachment de golpe brando. Estos golpes blandos já se puseram em prática no continente, em países como Honduras e Paraguai. Agora, a mesma metodologia que não necessitam de las Fuerzas Armadas, lo estão utilizando aqui em Brasil. Mais tarde, no plenário do Senado, foi autorizado a fazer uma saudação pelo senador Paulo Paim, do PT, que presidia a sessão, mas irritou a oposição ao falar em possível golpe de Estado. Não foi montagem. Não foi montagem. Foi premeditado, não foi por acaso que esse senhor veio aqui fazer esse pronunciamento. Isso é uma estratégia que este plenário não admite. O senador Humberto Costa, do PT, respondeu. A colocação de que houve uma intenção de aqui haver qualquer posicionamento político de quem quer que seja, isso não corresponde à realidade, nem seria nossa intenção. Até porque ele já se expressou muito claramente pelos meios de comunicação, pela visita que fez à presidenta Dilma. Após pedidos da oposição, o senador Paulo Paim determinou a retirada do termo golpe dos registros da sessão. O Ministério Público Federal apresenta 2 novas denúncias na Operação Lava Jato. Os principais alvos são a empreiteira Odebrecht, o publicitário João Santana e sua mulher e sócia, Mônica Moura. As denúncias estão relacionadas à 23ª fase da Lava Jato, que investigou pagamentos feitos a João Santana, marqueteiro de campanhas presidenciais de Lula e Dilma, e a 26ª fase, que apurou a suspeita de que a Odebrecht teria um departamento responsável por fazer pagamentos ilícitos a políticos.
Na primeira delas, os denunciados são João Santana, Mônica Moura e mais 6 pessoas. O casal permanece preso desde fevereiro. Na segunda denúncia, entre as 12 pessoas acusadas formalmente, está Marcelo Odebrecht. Preso desde junho do ano passado, ele já foi condenado em primeira instância a mais de 19 anos de reclusão. O procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, afirmou que a regra da propina tornou-se comum na Petrobras. Até um certo momento, se conversava antes dos contratos se existiria ou não propina, mas a partir de certo momento, 2004, 2005, a propina já era presumida, já era tomada como implícita em todo o contrato e os operadores financeiros buscavam os empresários, sempre que eram feitos contratos, para buscar a propina que era devida segundo a regra do jogo. O procurador também deu detalhes do que chamou de sofisticado esquema de corrupção gerido pela Odebrecht por meio do já conhecido Departamento de Operações Estruturadas. Enquanto as empresas estabelecem dentro delas sistemas de compliance para garantir a integridade e que não haja pagamentos ilícitos, o que eles criaram foi um sistema, pelo contrário, para efetuar pagamentos ilícitos, para gerenciar isso de modo profissional, de modo a dificultar eventuais investigações das autoridades. O procurador Deltan Dallagnol também fez um balanço da operação iniciada há 2 anos. Ele afirmou que já existem 39 acusações formais e 93 condenações. Além disso, foram devolvidos aos cofres públicos cerca de 3 bilhões de reais. Esse é o caso que mais recuperou dinheiro público na história do país. A construtora Mendes Júnior é considerada inidônea pela Controladoria Geral da União. Com isso, a empreiteira, que está envolvida no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, não poderá realizar novos contratos com o poder público pelos próximos 2 anos. De acordo com a CGU, a Mendes Júnior liderava um esquema que fazia com que outras empresas se juntassem a ela e apresentassem propostas menos atrativas em licitações. O órgão analisou contratos da empreiteira com a Petrobras. Até o momento, a Mendes Júnior não se pronunciou sobre o assunto. E vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as denúncias da Lava Jato. Há hoje no Brasil um quase consenso. A campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2014 foi um grande conto do vigário, no qual a maioria do eleitorado brasileiro caiu. As 2 denúncias apresentadas hoje pela Força Tarefa da Lava Jato informam que o marqueteiro João Santana, responsável pela campanha de Dilma em 2014, foi remunerado com verbas sujas roubadas da Petrobras. Significa dizer que foi a sociedade brasileira quem financiou a campanha que fez os brasileiros de idiotas. Isso nos faz lembrar de uma outra coisa. Correm no Tribunal Superior Eleitoral ações que podem resultar na cassação dos mandatos de Dilma e de Michel Temer por conta do uso de verbas sujas na campanha eleitoral de 2014. Se essa cassação da chapa Dilma-Temer ocorresse agora, no ano de 2016, haveria a convocação de novas eleições. É o que prevê a Constituição brasileira. Fica boiando, então, na atmosfera uma pergunta incômoda. Por que diabos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral demoram tanto para julgar este caso? O que pode haver de mais importante nos escaninhos do TSE? Um dos grandes problemas do Brasil é que o crime mora perto, mas a justiça mora muito longe. Boa noite. Movimentos sociais fazem atos contra o impeachment da presidente Dilma em 8 estados e no Distrito Federal. Ao menos 13 pontos de São Paulo e da região metropolitana foram bloqueados. Os atos foram organizados por manifestantes ligados à Frente Brasil Sem Medo, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MST, e ao Movimento Popular por Moradia. Grupos queimaram pneus e bloquearam rodovias com o objetivo de denunciar o que chamam de golpe e defender os direitos sociais. Em São Paulo, um grupo bloqueou o acesso para o Rodoanel, na rodovia Regis Bittencourt. 200 pessoas participaram do ato, segundo a Polícia Rodoviária. Também foram bloqueados trechos das rodovias Raposo Tavares, Anhanguera e Anchieta, além da Marginal do Tietê e diversas avenidas. Em Belo Horizonte, um grupo de manifestantes fechou a Avenida Antônio Carlos, em frente à Universidade Federal de Minas Gerais, na região da Pampulha.
Em Curitiba, a BR-376 foi bloqueada por um grupo com cerca de 200 pessoas, segundo a Polícia Rodoviária. No Rio de Janeiro, a Avenida do Contorno e a Avenida Brasil foram bloqueadas. E em Cuiabá, os sem terra invadiram prédios públicos. O protesto começou em frente à Secretaria Estadual da Educação e terminou no Instituto de Terras do Mato Grosso. E hoje houve mais protestos contra a máfia das merendas. Estudantes de escolas públicas estaduais e das ETECs invadiram o Centro Paula Souza, aqui em São Paulo. Os manifestantes questionam também a redução do repasse do dinheiro para a educação. A manifestação começou pela manhã na Avenida Paulista e seguiu para a região central. Quando chegaram ao Centro Paula Souza, os estudantes pularam o portão da instituição para ocupar o prédio. No momento da invasão, a polícia militar atirou gás de pimenta nos estudantes. O protesto foi convocado pelas redes sociais. O esquema de fraude na merenda escolar é investigado pela Operação Alba Branca. O Centro Paula Souza administra escolas técnicas estaduais e faculdades de tecnologia. Dezenas de estudantes estão ocupando o Centro Paula Souza. E por meio de nota, o Centro Paula Souza explicou que a instituição recebeu um documento com reivindicações dos estudantes. A instituição se dispôs a dialogar com uma comissão de alunos. Também por nota, a Secretaria Estadual da Educação diz ser vítima da Operação Alba Branca, que investiga o esquema de fraude na merenda escolar do Estado e alega estar colaborando com as investigações iniciadas pelo próprio governo do Estado com a Polícia Civil, Corregedoria Geral da Administração e Ministério Público. Quanto à redução nos repasses, a pasta afirma que, apesar da grave situação econômica do país, São Paulo conseguiu manter a política de bônus com o pagamento aos servidores. Autores do pedido de impeachment de Dilma foram hoje à comissão que analisa o processo no Senado e voltaram a dizer que a presidente cometeu crime de responsabilidade. No início da sessão, a comissão recusou requerimentos de senadores da base do governo. Eles queriam documentos de órgãos públicos que poderiam servir à defesa da presidente. Houve bate-boca entre governo e oposição. Estão querendo sabotar essa audiência pública. Sabe por quê? Porque esses documentos são públicos. Esses documentos é muito fácil obtê-los. É pela internet, assim, ó, digitando. Segundo lugar. Então aprova. Então aprova. Seu presidente, aqui ninguém quer sabotar nada, não. O relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, disse que a defesa poderá trazer todas as certidões amanhã, quando a comissão ouvirá o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Logo após, o jurista Miguel Reale Júnior começou a falar. Ele disse que a presidente Dilma tinha conhecimento pleno de que estava praticando um ato indevido. A petista é acusada de fazer as pedaladas fiscais, que são manobras contábeis para maquiar o orçamento público, e de assinar decretos de suplementação sem autorização do Congresso Nacional. Para o jurista, Dilma cometeu crime de responsabilidade e, por isso, deve ser afastada. A sua personalidade centralizadora fazia com que ela tomasse sempre para si o processo de decisão. Segundo ele, o desrespeito ao orçamento e ao equilíbrio fiscal levou o país à situação em que está neste momento. Mas quanto custará a este país e a este povo a quebra do equilíbrio fiscal? Quanto custará a esse povo que está no desemprego, que está vendo as portas das empresas fecharem, das lojas se encerrarem? Quanto custará a esse povo o sacrifício de viver? Já a advogada Janaína Pascoal disse que o processo de impeachment não tem nada de partidário e reafirmou que o governo tinha total conhecimento dos atos ilícitos. Tem crime de sobra de responsabilidade e tem crime de sobra comum. Ao final da sua fala, ela se emocionou. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem
que vale a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Por isso que eles falam em golpe. Eles nunca reconheceram a Constituição Federal. Mas eu vou lutar até o último dos meus dias para respeitar a Constituição Federal. E a sessão da comissão ainda está acontecendo. Agora, um outro assunto. Carolina Pimentel, mulher do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, foi nomeada por ele secretária estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social. Carolina e Fernando Pimentel são investigados na Operação Acrônimo da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro da campanha eleitoral de 2014, que elegeu Pimentel. A ação contra os dois está no Superior Tribunal de Justiça, já que o governador tem foro privilegiado. Se virar secretária de Estado, Carolina deverá ser julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A oposição na Assembleia Legislativa recorreu contra a nomeação. Os deputados afirmam que a investigação no STJ está avançada e o governador estaria tentando blindar a mulher de uma iminente prisão. E com esta notícia, nós encerramos o Jornal da Gazeta, edição das 10, que pode ser vista daqui a pouco no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e fique agora com Hoje Tem com Pamela Domingues. Christian Petermann comenta as estreias do cinema no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite.